Eu escutava tudo que o meu pai fazia com a minha mãe dentro do quarto e eu não entendia todo aquele barulho, o que estava acontecendo. O meu pai sempre trabalhou, só que quando ele vinha para casa, ele já vinha de cara cheia, já. A minha mãe não podia falar nada. A casa deveria estar limpa, estar intacta, estar tudo organizado. A gente, filhos, só se aproximava do meu pai quando ele chamava. Se ele não chamasse a gente teríamos que ficar no nosso canto. Quando o meu pai, ele queria ter algum tipo de aproximação com a minha mãe, numa área mais particular, ele não tinha horário. Podia ser hora de almoço, podia ser de manhã, podia estar todos nós na sala. Simplesmente ele falava assim: todo mundo pro quarto que o pai vai se... Eu e os meus irmãos ia pro quarto e ficava lá. Só que tudo que o meu pai falava ou fazia dentro do quarto, ele e a minha mãe, a gente escutava. E a gente escutava também ele falando para ela falar alto e não falar baixo, né? E daí a gente escutava passo a passo do que eles estavam fazendo e a gente não podia falar nada. Nem para ele e nem para minha mãe, porque a minha mãe era 100% submissa ao meu pai. Ela fazia tudo o que ele pedia. Não sei se era porque ela tinha um certo medo do meu pai, um certo receio, né, de acontecer uma situação mais difícil, mais constrangedora, mas dentro de casa só o pai trabalhava, minha mãe não trabalhava, ela cuidava da gente e a gente escutava tudo. Um certo dia o meu pai chegou e falou assim: vai todo mundo pro quarto que o pai agora vai se ocupar. A mesma coisa quando ele queria fazer, ele falava do mesmo. E a minha mãe se posicionou e falou assim: eu não vou, hoje eu não quero, eu quero dar atenção para os meus filhos. Você sempre quando chega dentro de casa, você fala isso e eu tenho que fazer tudo o que você quer. E uma outra coisa, os nossos filhos merecem respeito. Gente, ele fechou a mão, só foi uma só. A minha mãe caiu lá no canto. E daí a gente já correu todo mundo pro quarto, né? Ficou lá todo mundo com a porta fechada. Ele pediu para que ela levantasse e para que ela fosse pro quarto, né? Que ele queria se ocupar, só isso. Que ele queria se ocupar. E daí ela foi aonde que nós filhos, na época, eu tava com 13 anos, ia completar 14 anos, eu comecei a entender tudo que a minha mãe estava passando, o que o meu pai estava fazendo, né? E a minha mãe não tinha muita saída, porque eu e os meus irmãos éramos pequenos. E a minha mãe, com certeza, se ela tivesse tido uma oportunidade, ela teria saído da vida do meu pai. Eu nunca desejei mal para o meu pai, mas teve um dia que aconteceu um acidente no percurso dele indo de casa para o trabalho e por um lado, eu vou ser sincera, eu até agradeci por ele ter ido direto pro hospital, porque a minha mãe dormiu com tranquilidade. Nessa noite, eu e os meus irmãos dormimos junto com a minha mãe, né? Foi aonde a gente observando, eu que era maiorzinha, observando que a minha mãe tinha marcas roxas no braço, nas pernas, no pescoço, e ela não falava nada, ela não se queixava de nada. E eu digo, vamos pedir para Deus fazer algo pela nossa mãe e por a gente, porque nós somos crianças, não podemos fazer nada.